Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de História. Vamos estar estudando o capítulo 5, Rebeliões na América Portuguesa. Então vamos estudar algumas rebeliões que fizeram parte aqui do Brasil colonial, quando o Brasil ainda pertencia, era colônia de Portugal, estava sob o comando da coroa portuguesa. Então nosso país era uma colônia e não ainda era um país independente. Então a primeira revolta que a gente vai estudar é a revolta de Beckham, que ocorreu no estado do Maranhão em 684. Pessoal, o que é que a gente tem que entender dessa revolta? Foi um movimento da elite, né, dos ricos, que estava insatisfeito com o monopólio, né, da Companhia Geral do Comércio do Maranhão. E quais eram os objetivos? O que é que eles queriam que a coroa portuguesa fizesse? Por fim, esse monopólio e também a expulsão dos jesuítas, dos padres lá do Maranhão. Porque os padres, os jesuítas na época, eram contrários à escravidão dos índios. E os índios eram a principal mão de obra naquela época no Maranhão. Não existia, ainda não tinha o tráfico de escravos da África para o Brasil nessa época, em 1684. Os líderes dessa revolta eram Manuel e Tomás Becket, dois irmãos. O movimento foi sufocado aí pela metrópole, né, por Portugal. Pessoal, o movimento foi sufocado pela metrópole, né, metrópole Portugal. Tomás Becket foi exilado, foi mandado para fora do país, né, desterrado, e Manuel condenado à forca. Vamos aí para outra revolta que ocorreu também aqui no Brasil, na época colonial, a Guerra dos Emboabas. Ocorreu em Minas Gerais entre 708 e 709. Os paulistas, né, que eram os bandeirantes, descobriram o ouro em Minas, né? E não queriam a concorrência externa. Tipo, queria que o povo que estava aqui no Brasil, principalmente eles ali de São Paulo, explorasse todas as jazidas, né, de ouro encontradas na região. Só que com a descoberta do ouro, muitas pessoas, principalmente de Portugal, sabendo da riqueza encontrada, vieram, né, em busca de riqueza fácil, em busca de enriquecimento. Os emboabas, que eles chamavam, que eram os forasteiros. E elege Manuel Nunes Viana para governar a região de Minas, né? Eles elegem uma pessoa ali de Minas, uma pessoa de Portugal para governar a capitania. Com isso, os paulistas se revoltam, né? Se revoltam com a coroa portuguesa, mas eles são derrotados nessa guerra. Qual foi o resultado do final dessa guerra, pessoal? Houve a separação de São Paulo e Minas da capitania do Rio de Janeiro, né? Todos pertenciam ali à mesma capitania, e a retirada dos paulistas colocaram eles para Goiás e Mato Grosso, esses bandeirantes. Outra revolta que a gente vai estudar é a Guerra dos Mascates, ocorrida no estado do Pernambuco em 710. Esse conflito deu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife, né? A causa aí principal foi a elevação de Recife à condição de vila, em 710. Ficou livre aí da Câmara de Olinda, né? Antes pertencia a Olinda. Aí, com essa vitória de Recife, é levada à capital da capitania de Pernambuco. Então agora Recife ia ser a capital da capitania. Então o conflito se deu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Outra revolta importante dessa época foi a revolta de Felipe dos Santos. Ocorreu na Vila Rica, em Minas Gerais, em 720. Quais foram as principais causas? A opressão fiscal, né? A grande carga de impostos cobrada pela coroa portuguesa, né? Administrativa de Portugal. Ele criou a Casa de Fundição para cobrar mais impostos ali, para controlar todo o ouro extraído ali de Minas Gerais. Houve também a proibição de circulação na colônia de ouro em pó, em pepitas. Agora tinha que ser tudo carimbado com o selo da coroa portuguesa, para controlar o extravio de ouro, né? Controlar os roubos e outra coisa. Então eles controlou
e cobrou-se mais impostos. O principal líder, Filipe dos Santos, os rebeldes são derrotados, né, pela coroa portuguesa e os líderes são deportados. Voltam para Portugal. Filipe dos Santos é condenado à forca. Consequência disso foi a criação da capitania de Minas Gerais e a regularização da casa de fundição. Antes a capitania pertencia, era um bloco só, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa daí a gente viu as revoltas que chama-se nativistas, né? São as revoltas de caráter elitista e local. Só que agora a gente vai para duas revoltas que tinham caráter separatista, que queria que o Brasil se tornasse independente de Portugal e queria formar uma república, já com ideias iluministas, vindo lá da França, do conteúdo que a gente estudou na aula anterior. Então a gente vai ver a Inconfidência Mineira, que ocorreu em Minas Gerais. Foi um movimento ligado ao declínio da mineração, cujos principais motivos foram a decretação da derrama, né, a cobrança de impostos atrasados e a influência dos ideais iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade, difundidos na época da Europa, principalmente na França. Né. O objetivo era iniciar a rebelião no dia da derrama, instituir a República. Né. Eles queriam instituir uma República Federativa em Vila Rica, instituir o serviço militar obrigatório, criar uma pensão para as famílias numerosas e pobres, criar uma universidade em Vila Rica e incentivar a abertura de indústrias manufatureiras. Tudo com a visão e imagem de república com ideias iluministas. Os principais líderes eram José Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, José da Silva Xavier, mais conhecido, né, Tiradentes, entre outros. O movimento foi delatado às autoridades, né? Dos caras que estavam participando desse movimento traiu, né? E contou à coroa portuguesa, contou às autoridades locais. O resultado na suspensão da derrama. O resultado foi o quê? A suspensão da derrama e a prisão dos participantes. Tiradentes, que era o mais pobre aqui desses participantes, foi condenado à morte. Outra que foi a Conjuração Baiana, a revolta dos alfaiates, em Salvador. Principal diferença, aqui na Conjuração Mineira, eles queriam mais uma ideia de república, de separação, né? Já que na Conjuração Baiana é mais um movimento mais popular. Lá na Mineira era mais de elite, né? Aqui na Baiana é uma revolta mais com a participação popular de negros que também queriam o fim da escravidão. Lá na Mineira não se tocava no assunto ainda de fim de escravidão, não se falava isso. Então o movimento de caráter popular com participação de artesãos, alfaiates e soldados, trabalhadores negros e mulatos, além de alguns escravos. Quais foram os principais fatores? Influência das ideias iluministas também, retratação da economia baiana, a economia já vinha com baixos, né, aumento de preço e inflação. Já não era mais a capital do Brasil, Salvador na época, já tinha sido trocado lá para o Rio de Janeiro, então perdeu muito. Principais líderes, Cipriano Barato, médico, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Alfaiates, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, que eram soldados. Quais os principais objetivos? Queria a instalação da República, fim dos privilégios, igualdade de raça e cor e abolição da escravidão. Portugal domina o movimento e os líderes são presos. Os 4 líderes mulatos e pobres foram enforcados. Então, pessoal, a gente viu algumas das principais revoltas aí do período colonial. Então, até a próxima aula de História.